Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Versículo número 1, tá? Em diante. Nós vamos fazer uma leitura até o verso 16. Verso não é versículo, né? Verso é no Salmo, é versículo. Se você pudesse colocar de pé só mais um pouquinho, só para a gente reverenciar a palavra de Deus. Esse é um dos textos mais, talvez, lidos por mim, da palavra de Deus, porque ele fala muita coisa importante e interessante. Já usei esse texto algumas vezes, mas a gente sempre tem coisa nova para observar da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela renova-se no nosso coração todos os dias, e é importante nós estarmos lendo repetidas vezes o mesmo texto. A palavra de Deus vai dizer assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De sorte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Amém. Você pode se assentar. Fique à vontade. Meus irmãos, um homem chamado Tomás de Aquino, certa vez ele foi visitar o Papa Inocêncio. Papa Inocêncio, que se não me engano era o Papa Inocêncio III ou VII, não me falha a memória agora. E esse homem, Tomás de Aquino, foi convidado para uma sala belíssima, onde estava lá o pontífice, o Papa da sua época. Quando ele adentra a sala, ele flagra o Papa
contando moedas de ouro e moedas de prata, aos montes. O Papa Inocêncio se vira para Tomás e diz: Tomás, veja, agora nós não podemos mais dizer igual Pedro, não temos nem ouro nem prata, nós temos ao monte agora. Achando isso uma grande vitória, Tomás de Aquino prontamente responde a ele: nós podemos não dizer mais igual ao apóstolo Pedro, pois nós temos agora ouro e prata, em abundância, mas nós também não podemos mais dizer levanta e anda em nome do Senhor Jesus. O tema que eu quero tratar com você hoje, meus irmãos, é o propósito da igreja. Uma pergunta vem me perfurando a mente durante já alguns meses, que é o seguinte: o que você espera da igreja? Por que essa pergunta me vem à mente, me vem ao coração durante muito tempo? Porque, irmãos, nós às vezes temos uma visão um pouco deturpada do que é a igreja. Nós dizemos assim: igreja é um lugar de cura. Igreja é um lugar de cura. Nós dizemos assim: a igreja é um lugar de bênção. A igreja é um lugar de bênção. A igreja é um lugar de prosperidade. A igreja, de fato, é um lugar de prosperidade. Porém, a igreja, ela tem um propósito primário. E não são os nossos desejos. O desejo do nosso coração egoísta. A igreja, ela tem um propósito definido pela própria Escritura, pela palavra de Deus. Então, quando você vem à igreja, o que você espera daqui? Por que essa pergunta é tão difícil de ser respondida? Porque nós viemos quarta e domingo, paulatinamente, repetidas vezes, viemos em outros eventos e tudo mais, e tudo isso é muito bom. É importante que você esteja conosco. Mas no fundo do seu coração, do seu entendimento, da sua alma, você está esperando o quê? Por quê? Os motivos que nos levam a vir à igreja são vários. Motivos de vida nova. Nós estávamos vivendo uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida distante de Deus, uma vida distante de boas coisas, de bons convívios, de bons conselhos, e nós vamos à igreja buscando isso. Ok, e depois disso? Os motivos são os montes. Nós queremos várias coisas quando nós viemos à igreja. Quando você foi convertido pelo Senhor Jesus, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque ninguém se converte, você é convertido por Cristo. Quando você foi convertido por Cristo, você esperava algo. Esse algo que você esperava, você encontrou? Por quê? Conversava eu com a minha esposa ontem, enquanto nós estávamos deitados, sobre os rumos que a igreja evangélica tomou. Por exemplo, hoje dizem assim, os pseudo-profetas: olha, estava orando por você de madrugada, às 3 horas da manhã, porque é sempre de madrugada, né? E me veio você à mente e Deus me falou que vai acontecer uma tragédia terrível na sua vida. Aí aquela pessoa a qual foi destinada essa suposta palavra profética, não vai mais viver em paz. Agora ela vai viver esperando uma tragédia acontecer. Vai viver esperando a mãe morrer, o pai morrer, alguém ficar doente, alguém ficar na UTI. Ela perde o sono, cria ansiedade, começa um turbilhão na mente dela, uma tempestade, e ela não consegue mais viver de forma natural. Aí eu lembro que Jesus disse para os fariseus: vocês atam fardos pesadíssimos nos homens, mas não querem mover eles nem com o dedo. Então alguns vão lá na ideia de serem mais espirituais ou super espirituais, entregam supostas palavras, supostas revelações e atam fardos pesados na vida dos crentes. Agora você não vive mais, você vive achando que o diabo está em absolutamente tudo. Você bate o dedo no pé da cama, foi o Satanás. Fura o pneu, é o diabo.
tropeça na rua, é o diabo. Passa um carro e te joga água, num dia chuvoso, olha lá o Satanás dirigindo o carro, me molhou. Aí você passa a viver essa loucura na mente, de que você está sendo plenamente perseguido, porém, você não foi inserido numa fé real, porque agora você vive com medo, esquecendo que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas, vai dizer o seguinte: olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não foi para viver sob um jugo pesado do inimigo ou de outras pessoas. E qual era o contexto do que ele estava falando isso? Ele estava falando isso para os crentes que estavam voltando atrás para o judaísmo, ou seja, colocando o véu novamente nas suas faces, para que voltassem atrás a fim de que fossem salvos. Então ele vai dizer: olha, Cristo libertou vocês para a liberdade, sejam livres. Por que vocês estão voltando ao passado? Então a vida que você tinha lá presa às coisas do mundo, agora você está preso ao jugo de alguém que colocou sobre sua cabeça. Agora você não vive mais em paz. Agora tudo é um problema, você tem que viver em supostas batalhas espirituais. Você tem que viver agora orando durante 24 horas, é bom orar mesmo, a Bíblia diz, orar sem cessar. Agora você não dorme mais. Seus filhos você não permite mais ir na escola sozinho. Você vai sair de carro, acha que vai acontecer alguma coisa. Você vai viajar, acha que o avião vai cair. Você vai viajar, acha que o ônibus vai capotar e vai todo mundo morrer. Agora você não vive mais em paz. E esse não é o propósito da igreja. Não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é que você viva uma vida e abundância na presença de Jesus, na presença de Cristo. Mas esse texto, ao longo do texto que foi lido aqui, ele vai nos dar algumas boas lições a respeito do que é o propósito da igreja, para ajudar você na sua caminhada de fé. Então, preciso que você reflita comigo e fique atento ao texto, para nós identificarmos boas coisas aí. Primeiro é que a igreja de Deus é poder de Deus. Mas a primeira coisa é que poder é precedido de oração. Olha o que diz o versículo de número 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Pedro e João tinham vida de oração. O propósito da igreja, de estar na igreja, primeiro, é que você tenha uma vida regular de oração. Essa hora 9 aí é por volta de 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, repetidas vezes, esses homens subiam ao templo para a oração. Então, dentro da igreja, nós temos que entender que o propósito também é nós termos uma vida saudável de oração, assim como esses homens tinham. Por isso, meus irmãos, que as segundas de oração não podem estar vazias. Porque você precisa orar. Se você pede poder de Deus, você tem que entender que oração é o caminho para que isso aconteça. Uma mulher chamada Nádia, provavelmente o nome dela é oculto, por conta da perseguição no mundo árabe, ela foi perseguida e presa por ser cristã, só por isso. E quando ela foi questionada pelos seus carcereiros, se ela queria negar a fé dela, ela recusou. Ela recusou a negar a fé dela e tudo mais. O que aconteceu? Ela foi mandada para uma solitária. Ela fica cerca de 6 semanas nessa solitária. E a solitária era fria, e você sabe que o mundo árabe de dia é um fogo danado, é igual Colatina mais ou menos. E de noite é um frio terrível do deserto. Então era muito quente de dia, muito frio à noite. E ela sentia um frio terrível naquela masmorra, naquela prisão. E de repente, passado o tempo, aquela mulher começou a sentir um calor dentro daquele momento frio e um frescor durante o dia.
E passa-se mais um tempo, aquela mulher, ela começa, de repente, a dançar dentro da solitária. Começa a dançar, fica alegre, uma alegria indizível. Passa um tempo, aquela mulher liberta, e ela se reúne com seus familiares. E os seus familiares conversando, e ela conversando sobre esse tempo de cárcere, eles vão dizer para ela: olha, no momento que você estava presa, determinado tempo, nós começamos a clamar, a orar com extremo fervor. E ela disse a eles: então eu senti a presença de Deus, o resultado dessa oração. E lá dentro daquele cárcere eu senti uma alegria indizível, eu senti uma alegria inefável, eu comecei a dançar, eu chorei de alegria dentro daquela prisão. O que eu estou dizendo para você nessa noite é que Deus ainda faz através da oração, meu irmão. Você tem que crer nisso. Uma vida de oração é resultado da oração. Você precisa crer nisso. Vida de oração, poder precede vida de oração. Foi assim com Josafá, Ezequias. Ezequias, quando antes de Deus mandar um anjo matar 185 mil soldados assírios, o que ele fez antes? Orou, chorou. Antes de ir para a cruz, Jesus o que fez? Orou, chorou na oração. Deus ainda faz através da oração. E se você tem alguém que precisa de oração, creia nisso. Deus faz ainda, gente. Deus continua fazendo, mas precisa ter uma regularidade em oração. Segundo, Pedro e João, olhe comigo aí versículo 2 e 3, eles são um exemplo de oração. Era levado um homem coxo de nascença, qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Note aí comigo, que esse tempo aí do texto, ele está imperfeito. Porque vai continuar dizendo: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. O tempo imperfeito do texto, no versículo 2, vai dizer que esse coxo estava sempre indo lá. Sempre. Quantos anos ele estava indo lá? Ninguém sabe. Mas ele estava indo sempre. Só que chegou um momento que ele olhou para João e para Pedro. E esse momento foi o mais importante da vida dele. E por quê? Porque esse homem provavelmente, já que era coxo de nascença, cansava-se de pedir esmola. Muitos davam, outros não, e era comum os mendigos pedirem esmola nesse templo, diante desse templo, porque era um templo belíssimo de fato. E muitas pessoas iam ali e iam entregar grandes ofertas, e eles recebiam boas esmolas ali. E esse homem ia todos os dias. Mas ele olhou para dois homens. Ele olhou para Pedro e para João. Mas qual a diferença de Pedro e João para esses tantos outros homens que esse homem viu passando, adentrando ao templo, indo orar todos os dias? É simples, meu irmão. É que quando esse coxo olhou para Pedro e João, ele viu nele a face de Deus, o poder do Espírito Santo. Nós devemos orar com tanto fervor, meus irmãos, com tanta disciplina, que as pessoas devem olhar para nós e ver o resplendor da glória de Deus na nossa vida, para que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Por isso que às vezes, meus irmãos, muitas vezes, nós oramos, repetidas vezes, clamamos, falamos e tal, mas ninguém está vendo a glória de Deus na nossa vida. Ninguém está vendo o exemplo do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo em nós.
Lembre-se que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer: nós somos a carta escritas por Deus. Você é a carta que as pessoas estão lendo. E que leitura estão fazendo de você? Você, uma hora Jesus disse em Mateus 5, versículo 14, que vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, meus irmãos, nós temos que brilhar. E o brilho, ele não é meu. O brilho, ele não é seu. Nós temos que brilhar e transparecer a glória de Deus em nossa vida. Mas olha comigo ainda. Terceiro, é que o poder da igreja, o poder da oração, ela não está em mim. Ela não está em pastores, ela não está em mestres, ela está em Jesus. Versículo 6 vai dizer: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas isso que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus, anda. Olha só que maravilha. Que esse texto aqui, no versículo 7, aqui não é só uma escrita do que aconteceu. Quando você lê isso aqui de forma mais profunda, mais original, você vai ver que isso aqui é um diagnóstico médico. Olha o versículo 7. Tomando pela mão direita, levantou. Agora vem o diagnóstico. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. O que isso quer dizer, meus irmãos? É que quando o poder de Jesus chega na sua vida, você levanta, você salta, você corre, você glorifica, você espalha notícia, mas o poder de Deus, ele transforma a sua vida completamente. O poder de Deus transforma a nossa vida completamente. Aquilo que parecia impossível, que parece impossível aos olhos dos homens, não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus que renova. Deus é o Deus que transforma. Deus é o Deus que pega diagnósticos impossíveis e transforma em realidades de alegria para nós. Mas olha ainda, irmãos, que o texto vai dizer que ele dá um salto, se pôs de pé, e o povo fica atônito, vendo tudo aquilo que está acontecendo. E agora há uma transição do milagre para o discurso. Olha o versículo 10 comigo. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava. Assentado à porta formosa do templo, se encheram de admiração, de assombro por isso que lhe aconteceram. E Pedro aqui, meus irmãos, ele nos mostra algo fantástico, fantástico. É que o poder e a fonte do milagre é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E Pedro vai dizer no versículo 11, aliás, a palavra vai dizer no versículo 11, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. E Pedro vai começar a dizer o seguinte, olha aí o versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? E aqui está o nosso grande problema. É que assim como aquelas pessoas lá em Êxodo fitaram os olhos em Moisés, que subiu e ficou 40 dias com Deus no monte, e eles perderam a direção, perderam o foco, desviaram-se, cultuaram a Deus estranho. Nós também desviamos o nosso foco e esquecemos que o poder continua e sempre estará na mão e no nome do Senhor Jesus Cristo.
E nós fitamos os olhos nas pessoas, como se as pessoas tivessem o poder de mudar os quadros impossíveis da nossa vida. E aí nós começamos a fitar os nossos olhos, a nossa atenção, somente em gente que supostamente tem um poder, que supostamente tem uma unção diferente, que supostamente tem uma eloquência maior, e esquecemos que o poder ainda está no nome de Jesus. E nosso foco fica perdido, e nós perdemos o propósito do que é estar na igreja, que é glorificar o nome de Deus, que é exaltar o nome de Jesus, que é lembrar do seu sacrifício vivo na cruz, que é mudar de vida, que é estar numa vida de santidade, que é buscar a vida de conhecimento das verdades de Deus, e nós focamos nos homens, e é isso que Pedro está dizendo para esses israelitas: vocês estão olhando para mim e para João, achando que nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Já viram as pessoas que dizem assim: rapaz, um dia eu fui num culto, eu fui curado por causa de uma oração forte que o fulano fez em mim. Meu irmão, eu fui num culto assim, assado, em que eu estava precisando de uma oração e alguém revelou alguma coisa para mim, e eu repito o que eu falei aqui na segunda-feira, dando a palavra na oração: meus irmãos, não tem oração mais poderosa do que a outra, de fulano mais poder do que outro, de mais unção do que outro. O poder continua na mão de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há competição, não há queda de braço. Quem ainda faz milagre, a fonte do milagre na nossa vida é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Israelitas, vocês estão fitando os olhos em mim? Esquece isso. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer o seguinte: toda boa dádiva procede do Pai das luzes. Se um quadro que você achou que era impossível e reverteu, não foi obra de ninguém que está aqui diante de você, foi obra de Cristo na sua vida. Foi no momento em que você mais creu, foi no momento que você mais chorou, foi no momento em que você estava sozinho, ninguém estava te ouvindo, ninguém estava te vendo. Foi ali que a mão de Deus poderosa resolveu essa situação que você estava vivendo. Ainda é o nome de Jesus que cura, ainda é o nome de Jesus que liberta, sempre será o nome de Jesus. Nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos perder esse foco, crendo que homens têm mais poderes do que outros. Ninguém aqui é um super-herói, todo mundo aqui é falho. Moisés queria morrer em certo tempo, tanto pesado que era o fardo. Elias tinha acabado de enfrentar não sei quantos profetas, Deus tinha mandado fogo do céu através da sua oração. No capítulo seguinte ele queria morrer, com medo de uma mulher. Um homem que orou, fogo caiu do céu, estava com medo de uma mulher numa caverna, querendo desistir da vida. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, meu irmão. Ninguém é mais poderoso que ninguém. O nome de Jesus é o que faz a diferença na sua vida, é o que muda a sua história, é o que reverte quadros, é o que cura enfermidades, é o que transforma uma vida que não tinha mais jeito em vida nova para a glória do seu nome. Mas olha ainda comigo, segundo, é que nós devemos lembrar que Deus ainda é o mesmo. Olha o versículo 13, por favor, que aqui Pedro, ele vai fazer a ligação entre a nova aliança e a antiga. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais. O que Pedro está fazendo aqui? Olhando para esses israelitas, ele está dizendo assim: olha, aquele Deus lá, a qual vocês
andaram no deserto, a qual seus pais adoraram, a qual seus pais levaram sacrifícios, fizeram sacrifícios, a qual eles creram e creem até hoje, através do seu Filho Jesus, ele fez este milagre. O que Pedro está dizendo para mim e para você, que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, é que o Deus que abre mar lá atrás, o Deus que manda fogo do céu, o Deus que é a coluna de fogo, o Deus que é a nuvem que estava por cima daqueles israelitas, o Deus que destronou reis, o Deus que colocou Nabucodonosor para comer capim, mas depois o restaurou e colocou no trono, ainda é o mesmo Deus de Pedro desse tempo aqui, e é o Deus nosso até hoje. Deus não mudou, Ele continua fazendo milagre, Ele continua mudando nossa vida, Ele continua dando quadros novos, porque Deus não muda, Deus é imutável, Ele é o Senhor do universo. Esse é o nosso Deus. É isso que Pedro está dizendo para eles: eu não fiz isso com a minha mão, eu não sou um mágico, eu não sou um feiticeiro, eu não sou ninguém, o poder não saiu de mim, mas o poder ele veio plenamente de Deus. Eu não tenho como derramar poder na sua vida, meu irmão. Eu posso mandar 10 mensagens para você por dia no WhatsApp, para talvez fazer você entender a importância de nós orarmos, de lermos a palavra de Deus, mas eu posso falar ao seu ouvido, mas só o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Ninguém tem poder de fazer isso, o que foi feito. Meus irmãos, um homem chamado Errol Stegen, ele foi indagado por uma pergunta que ele ouviu, não foi feita a ele, de uma oração de uma menina. Isso foi numa missão evangelística lá no ano 2000, chamado Missão Quasizabanto, é o nome do lugar lá na África. Enquanto eles oravam lá pedindo milagre de Deus, pedindo restauração daquele lugar, conversão de almas naquele lugar, uma menina ajoelhou do lado dele e começou a orar. A menina tinha praticamente, creio que uns 12 anos mais ou menos. E ela começa a orar e ela vai dizer assim: Deus, bem que o Senhor podia descer no meio de nós hoje, como há 2000 anos atrás o Senhor desceu no meio da sua igreja. Aquela pergunta feriu o coração daquele homem. E isso ficou martelando na cabeça dele: por que nós não temos poder hoje igual antigamente? Mas depois de um grande tempo de oração, uma semana depois, aquele lugar experimentou um grande reavivamento. As pessoas pegaram seus livros, seus objetos de feitiçaria, e aconteceu semelhante a Éfeso, lá em Atos 19, queimaram em praça pública, pessoas se entregaram, demônios foram expelidos, e aquela região conheceu o verdadeiro poder de Deus na sua máxima plenitude naquele tempo. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que esse Deus que faz milagres lá atrás, continua fazendo milagres na nossa vida ainda hoje. Você precisa crer nisso. Deus não está com as mãos para trás, como pensavam aqueles que quando vinha uma calamidade sobre Israel, que Deus recolhia a sua mão. Não, não é isso. Deus continua com a mão estendida sobre o seu povo, querendo restaurar todos, querendo mudar a vida de todos. Mas olha ainda, meus irmãos, terceiro, é que apesar de nós querermos e precisarmos do poder de Deus, nós devemos lembrar daquilo que um dia nós fomos. Versículo 14 vai dizer: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De sorte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos?
é que esses homens que diziam que criam em Deus, esses homens foram os que mataram o enviado de Deus. Esses homens foram os que negaram o santo e justo. Esses homens negaram a própria verdade. Nós matamos Jesus? Não, nós não matamos Jesus. Eu e você não temos culpa de sangue presencial nessa história. Mas quando que nós matamos Jesus? Quando nós matamos o autor da vida? Primeiro, quando nós ignoramos a sua morte na cruz. O objetivo da igreja é lembrar que Cristo morreu pelos nossos pecados e que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Quando a igreja foca em performance, quando a igreja só foca em estrutura, quando a igreja só foca em crescer numericamente, mas não na verdade, nós estamos matando o plano de Deus para nós. Nós estamos dizendo, esse plano da cruz não serve para nada, o que importa é o que eu vou fazer aqui hoje. O que importa é o que vai acontecer mediante aquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo. Nós matamos o autor da vida quando nós esquecemos o que é a obra da cruz. Segundo, nós matamos o autor da vida quando esquecemos quem ele é. Jesus, ele veio como um cordeiro, uma ovelha muda, foi morto, crucificado, sem dizer sequer uma palavra. Mas não esqueça que esse mesmo Jesus, que era uma ovelha muda, voltará como um juiz, julgará as nações, não vai ter segunda chance mais. Ele voltará e colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés. Nós matamos a ele quando nós esquecemos quem ele é. Que ele é o justo, ele é o santo, ele é o verdadeiro, ele é a razão da nossa vida, ele é o amado da nossa alma. É por ele que nós vivemos, é nele que nós vivemos, é nele que nós andamos, caminhamos, respiramos. Ele é tudo em nossa vida. Ele é Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que voltará e julgará as nações. Terceiro, quando nós ignoramos essa mensagem aqui, quando nós ignoramos isso aqui. Certa feita eu conversava com a missionária Helena aqui na segunda de oração e disse a ela: minha irmã, aquele que nega a palavra de Deus, nega o dono da palavra. Aquele que não tem uma vida devocional, aquele que não lê isso aqui, aquele que não medita nisso aqui, está negando o Deus da palavra. Porque se a palavra de Deus não importa na minha vida, não importa na sua vida, nós estamos dizendo: Deus, você não me importa. Não me importa, não me interessa. O que importa é eu ler agora no momento que eu vou pregar. O que importa é eu meditar agora no momento que eu vou dar uma palavra de oferta. O que importa é eu meditar agora porque o pastor pediu para eu dar uma abertura. Não. Nós matamos o autor da vida quando nós esquecemos da sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e agora ele fala através do seu Filho Jesus, ao qual sujeitou todas as coisas. Ou seja, quando você medita na palavra de Deus, o próprio Deus está falando com você. O próprio Deus está falando com você. Quarto lugar e último, nós devemos entender, meus irmãos, que o propósito da igreja é Jesus e fazer ele conhecido. Versículo 16 vai dizer: pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. A fonte de milagre não são líderes. Não são líderes. A liderança pode ser uma maravilha numa igreja, e é bom que seja. Mas nós não produzimos milagre. Nós não temos esse poder. Eu não quero aqui te desanimar, não. Eu quero que você coloque a sua fé na rota certa. Coloque a sua fé na rota certa.
Porque enquanto você está esperando uma palavra amiga de alguém que está no nosso meio aqui, a palavra da verdade está lá com você na sua casa. É pela fé em Jesus. O milagre é Ele a fonte. Segundo, é pelo nome de Jesus. É a pessoa mais o nome. João 14:13 vai dizer: tudo que pedires em meu nome, em meu nome, em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se você está aqui hoje é pelo nome de Jesus. Se você chegou aqui hoje é pelo nome de Jesus. Se você acordou hoje é pelo nome de Jesus. Se você andou nesse trânsito aí que está um caos e nada lhe aconteceu, é por causa do nome de Jesus. Se você trabalhou hoje em paz, é por causa do nome de Jesus. Tudo aquilo que você faz é por causa do nome de Jesus, e Ele deve ser glorificado em todas as situações da nossa vida. É pelo nome de Jesus. Meus irmãos, não esqueça quem Deus é. E não esqueça que a pregação não é vir aqui e injetar uma dose de dopamina na sua veia, para que você saia feliz daqui. Assim como foi em Atos dos Apóstolos, que lá no capítulo 4, versículo 31, vai dizer que houve um grande crescimento. Esse grande crescimento foi precedido de arrependimento. A pregação é para arrependimento. Pedro foi na ferida desses homens e está dizendo a eles: arrependam-se. A pregação de hoje, a do domingo passado, retrasado, no mês passado, do ano passado, de 10 anos atrás, foi para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. A pregação ainda sempre será para o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há poder de Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão, que Deus ainda faz. Deus ainda quer fazer. Deus ainda quer mudar. Deus ainda quer tocar. Deus ainda quer fazer diferente na sua vida. E se você crê nisso, coloque de pé, por gentileza. Nós vamos orar. Meus irmãos, talvez você esteja coxo na fé. Como assim, meu irmão? Você está meio lá, meio cá, mancando. Não sei se vou, não sei se fico, não sei se Deus está olhando para mim, se Deus me abandonou. Talvez você está igual esse coxo aqui, que ia até a porta do templo, vinha ao templo repetidas vezes, está em tudo quanto é coisa que acontece aqui, mas nada muda. Oh meu Deus, nada muda. Continua tudo a mesma coisa. Fique sabendo, meu irmão, que a sua hora vai chegar como chegou para esse homem. E tudo vai ser transformado, colocado no lugar. As juntas da sua fé serão colocadas no lugar. Seus tornozelos da fé serão fortalecidos. E você vai saltar de alegria novamente, como foi lá atrás na presença de Deus. Mais uma vez eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, eu quero orar, Senhor. Feche teus olhos. E se há algum enfermo aqui nessa noite, enfermo na fé, enfermo emocional, enfermo espiritual, ó Deus, se os irmãos sentirem a vontade de vir aqui à frente, fiquem à vontade. Nós vamos orar por você. O pastor Carlos está aí, vai nos ajudar, o evangelista Michael também. Deus quer restaurar a sua fé, meu irmão. Deus quer restaurar o seu corpo físico. Deus quer restaurar a sua mente. Deus quer restaurar o seu espírito. Deus quer colocar tudo no lugar. As juntas, as medulas, tudo aquilo que foi tirado de lugar, talvez por uma palavra contrária que você recebeu,
por um suposto homem, mulher de Deus, que lhe disse algo que perfurou a sua fé, que destruiu você, que deixou você em cacos, que deixou você manco, que deixou você coxo na presença de Deus. Saiba que Deus quer restaurar isto nessa noite. Saiba que Deus quer mudar esse quadro. Saiba que Deus quer mudar essa história. Saiba que Deus quer te dar um renovo. Saiba que Deus quer que você salte de alegria na presença dEle por mais uma vez para a glória de seu nome. Ó Deus, se há enfermos nessa noite, eu creio que o Senhor está derramando o seu Espírito Santo para curar essa pessoa. Ó Deus, eu creio, Senhor, que a enfermidade física, Deus, o diagnóstico de um homem pode ser uma coisa, mas o seu veredito é o que importa na nossa vida. Ó Deus, se há enfermos na fé aqui, Pai, lá em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo nos orienta: cuide dos enfermos na fé. Ó Deus, e através da palavra, da pregação, dos louvores, Pai, nós estamos aqui nessa noite para cuidarmos uns dos outros, da nossa fé, para que nós possamos ser restabelecidos, reabilitados pelo poder do Espírito Santo que provém do Senhor. Ó Deus, nós cremos, meu Pai amado, Pai querido, que a Tua boa dádiva será derramada sobre nós. Ó Deus, que o Senhor ajustará todas as coisas no seu devido lugar. Ó Deus, que o Senhor está dando renovo espiritual nessa noite. Ó Deus, nós temos muitas batalhas espirituais, muitas lutas, às vezes na nossa família, dentro da nossa casa, às vezes com o nosso cônjuge mesmo, meu Deus. Ó Deus, mas o Senhor está dizendo nessa noite para nós, que isso não é motivo, Deus, de abandonar ao Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O seu trono não está abalado. Ó Deus, o seu trono prevalece para tudo sempre. E eu creio, meu Deus, que a cura que aqueles que estavam querendo cura hoje será derramado para a glória do seu nome, Deus. E se tornará um testemunho de alegria, um testemunho de vida, assim como foi com esse coxo, Deus, a qual saltitou na frente de todos, na frente daqueles que diziam: esse daí não tem mais jeito, esse daí vai morrer coxo, esse daí vai morrer enfermo, mas o Senhor derramou vida sobre esse homem, e o Senhor está derramando vida sobre nós nessa noite. Ó Deus, nós queremos dizer que poder em nós não há, mas nós cremos que há poder no nome de Jesus. Nós ainda cremos, Pai, que esse nome tem poder, que esse nome muda histórias, que esse nome muda quadros, e esse nome está mudando histórias e quadros nessa noite. Ó Deus, o Senhor ainda é Deus. Não é Deus porque faz algo, mas é Deus porque é Deus porque é soberano. E eu creio que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Nós queremos louvar o Teu nome por esse culto, por esses louvores aqui tocados, por essa palavra pregada, pela palavra de oferta, tudo aqui, Deus, palavra de abertura, tudo aquilo, Pai, que trouxe consciência, que renovou a fé dos irmãos nessa noite. Queremos entregar a Ti, Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor cuide de nós, continue cuidando. Ó Deus, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito, as doces consolações do Espírito Santo, estejam sobre nós, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, louvado seja Deus. Você que crê, dê uma grande salva de palmas para o Senhor, porque Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Vamos para nossos lares, que Deus nos acompanhe.